Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo, em mais um momento de oração, de conexão com Deus. Hoje é dia 18 de maio do ano de 2025. Vamos juntos, entrando na conexão com o nosso Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga superior que nos coordena os trabalhos espirituais. Fazemos parte de uma egrégora e agora estamos aqui sintonizados para receber os bons fluidos oriundos do plano espiritual. Vamos limpar os pensamentos, respirar profundamente, deixar os problemas um pouco de lado, pensar no aqui e no agora. Esse é o momento de aprendizado, de entrarmos em conexão. Vamos vibrar alto, agradecer a Deus, o nosso Pai, por mais um domingo que aqui estamos juntos e reunidos. Obrigado a vocês que me esperaram hoje, entrando um pouquinho mais tarde. A vocês que não conseguem ouvir no domingo, mas que nos ouvem durante a semana, o nosso grande abraço. Aos que estão aqui, nos ajude também. Curta, comente, compartilhe este Evangelho. Seu comentário é muito importante, porque ajuda o Evangelho a chegar a mais pessoas. Caridade moral. Curtir, compartilhar, enviar para um amigo, um familiar. Tudo isso você ajuda o canal, que é totalmente voluntário. Vamos então juntos, pedindo a autorização ao nosso querido mestre, amigo Jesus, para iniciarmos este momento de Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder e a glória para todo sempre. Deus, mais uma vez estamos aqui. Pedimos o direcionamento deste trabalho, que é um trabalho espiritual tão engrandecedor para todos nós, para mim que aqui estou e para todos os nossos amigos que ouvirão ao vivo e também depois, que estão ouvindo ao vivo e que ouvirão gravado depois. A gente pede por todos que aqui chegam neste Evangelho, porque não encontramos nenhum conteúdo por acaso. Todo conteúdo a qual nós chegamos tem uma mensagem para nos alertar, para que possa nos chamar a atenção. Conduz este Evangelho, que possamos aqui ter conversas úteis, para que possamos, de uma maneira ou de outra, empregá-las no nosso dia a dia. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos juntos, meus queridos, iniciando mais um Evangelho, hoje em homenagem a Divaldo Pereira Franco. Lindos casos de Divaldo Franco, esse grande amigo espiritual que esteve aqui reencarnado e que colaborou grandemente para o espiritismo de diversas formas, através da sua mediunidade, através das grandes palestras, dos grandes simpósios e também dos mais de 200 livros que Divaldo psicografou e trouxe para nós, colaborando muito com a doutrina espírita. Divaldo nasceu no dia 5 de maio do ano de 1927, em Feira de Santana, no estado da Bahia, aqui no Brasil. Foi médium, foi orador, educador e filantropo. Divaldo Franco teve uma infância marcada por diversos desafios de saúde e experiências espirituais precoces. Desde cedo apresentou mediunidade ostensiva, com visões e diálogos com espíritos, o que lhe causou certa angústia inicial, até encontrar de fato o espiritismo, que explicou muitas coisas. Uma chance aí de entendimento e consolo. Sua vida foi radicalmente transformada após conhecer a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, tornando um de seus mais ativos e fiéis divulgadores. E aí vocês podem estar se perguntando, William, o que os lindos casos de Divaldo Franco têm a ver com o Evangelho no Lar? Porque falar dos casos de Divaldo, assim como do Chico, do Eurípides, traz muitos exemplos da vivência diária do Evangelho do Cristo em nossas vidas. De uma forma ou de outra, estamos trabalhando nesse ano aqui a espiritualidade no cotidiano,
E os casos do Divaldo vão nos mostrar de que maneira também aplicar a mediunidade no dia a dia e também o Evangelho do Cristo no nosso cotidiano a cada momento. Divaldo, assim como outros grandes médiuns que colaboraram muito com o Espiritismo, não deixaram de ser médiuns no dia a dia. Aliás, nós não deixamos. Aonde nós estivermos, a mediunidade está ali funcionando 24 horas por dia. E também o nosso papel cristão no mundo é 24 horas por dia, a cada momento. Aí ocorre a verdadeira transformação. Como nós já dissemos, Divaldo psicografou mais de 200 obras mediúnicas, entre muitos livros, os mais conhecidos, Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, O Homem Integral, de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, também da Joana de Ângeles, Após a Tempestade, também da nossa querida Joana, Dias Gloriosos, Momento de Meditação, entre outros, e claro, também o Vida Feliz, nós utilizamos muito aqui no Evangelho no Lar, o Vida Feliz. Agradeço muito a esse irmão pelo livro Vida Feliz, já me ajudou, já me socorreu em vários momentos, inclusive uma dica que eu dou para vocês, quem quiser adquirir esse livro aí do Divaldo, é uma preciosidade, às vezes nos momentos tumultuados, de tristeza, de tempestade, sempre abro ele, cai uma mensagem pontual para o momento que eu estou passando, e aí a gente vai falar sobre isso aqui nos casos do Divaldo também, como são importantes essas mensagens. Todas as obras do Divaldo traz muito aprofundamente ou a mediunidade ou as questões psicológicas ou as duas juntas. Também quem quiser conhecer mais, nós temos o filme do Divaldo, muitas pessoas já assistiram, que aqui estão, mas se você está chegando agora, não conhece quem foi Divaldo Franco, eu recomendo, porque de fato foi uma grande obra que ele promoveu, filantrópica, obra de caridade, nos mais de 70 anos que ele trabalhou nesta encarnação para o Espiritismo. Então, a dica que eu dou para vocês é que conheça a obra social, A Mansão do Caminho, que foi fundada em 1952 por ele, por Nilson de Souza Pereira, localizada ali em Salvador, na Bahia. É uma instituição modelo de educação e promoção humana. Ali são atendidas milhares de crianças ainda hoje, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. A instituição oferece escolas, creches, cursos profissionalizantes, atendimento médico, odontológico e psicológico, apoio à gestante, aos idosos, promoção da dignidade através do amor em ação. E Divaldo também foi um grande trabalhador em prol da paz, inclusive reconhecido internacionalmente, e ele fez vários movimentos aí a favor da paz no mundo e trouxe uma grande colaboração para a psicologia espírita com as obras psicografadas da Joana de Ângeles. Os livros são tão profundos, pessoal, das obras psicológicas de Joana de Ângeles, que tem livros que você passa mais de 2 anos estudando. Tá aí mais uma vez a prova da mediunidade, né? São obras extremamente profundas que a Joana traz para nós e a gente também é muito grato a ela e grato também ao Divaldo Pereira Franco. Eu sei que muitos de vocês que aqui estão já conhecem Divaldo Franco, mas é importante, né, trazer essa biografia inicial para aqueles que por acaso estão chegando aqui e não conheçam o nosso caro amigo Divaldo Franco. E é claro, trabalhou e merece o nosso reconhecimento. Todo aquele que se esforça para o bem merece o nosso aplauso e o nosso agradecimento. Ah, William, mas eu não concordava 100% com o Divaldo. Ok, mas nós precisamos reconhecer a obra mediúnica e principalmente, como Jesus nos ensinou, conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Nós tivemos aí grandes frutos de Divaldo, principalmente muitos filhos que Divaldo adotou com o próprio nome. A gente vê na biografia dele e outros tantos que ele acolheu. Quando a gente vai ler sobre o cristianismo e sobre a caridade, a fé sem obras ela é morta. Não adianta nós só verbalizarmos. Como Francisco de Assis nos disse, é muito importante verbalizar, ou seja, a fala, o que você fala até convence, mas o que vai arrastar multidões é o seu exemplo. E eu tive a oportunidade de estar com o Divaldo algumas vezes aqui em Juiz de Fora, e de todas as vezes que eu tive com o Divaldo, ele de fato arrastou multidões para suas palestras e evangelizou muitas pessoas.
Vocês imaginam, num simpósio, numa palestra com 1.000, 2.000 pessoas, imagine então a quantidade de espíritos que ali estavam ouvindo a oratória de Divaldo. Sem contar os vídeos que estão na internet, tem vídeo de palestra de Divaldo com mais de 10 milhões de visualizações aqui mesmo na plataforma do YouTube. Então, de fato, ele conseguiu levar o Evangelho e o Espiritismo para o Brasil e para o mundo, deu entrevista em diversos programas de TV, de rádio, fora do Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na África, até mesmo em Israel, ou seja, por onde ele passou, ele conseguiu levar. Então, Divaldo conseguiu deixar alguns frutos e muitos desses frutos já se multiplicaram. Quando Jesus nos fala, saia semear, plante, independente se as pessoas vão criticar ou não, vai e dê o seu exemplo. É no exemplo, como Francisco de Assis nos ensinou, é que nós vamos arrastar as multidões. Hoje, nessa encarnação, talvez você fale, William, eu ainda não estou preparado. Muitos de nós ainda não estamos. Mas estamos aqui em estudo, no educandário na Terra, para justamente trabalharmos. Nós vamos iniciar com o primeiro caso, sem mais delongas, mandando o nosso abraço vibracional, corrente positiva para Divaldo, onde quer que ele esteja, para Nilson Pereira de Souza também, que colaborou muito com essa obra, que Deus os abençoe, agora no plano espiritual, em recuperação, também para no futuro trabalhar. Agora, enquanto é hoje. Em 1952, Divaldo vai ao cartório para registrar o seu primeiro filho. Ele havia sido abandonado à porta da rua, na mansão do caminho, em um pequeno depósito de lixo. Seu choro atraiu a atenção de Divaldo. Era uma criança raquítica, e seu estado de miséria era tal que constrangeu profundamente o Divaldo e as pessoas que ali estavam. Recolhemos-los com carinho, ele vai falar, tomamos os cuidados que foram dispensados. A sua chegada representava, porém, para toda a nossa equipe o início de uma nova etapa. Tê-los em meus braços significava, para mim, o passo para a concretização do compromisso que eu assumira. Foi, portanto, com a alma em festa que me dirigi ao cartório a fim de registrá-lo. Ou seja, Divaldo acabara de achar um menino ali no lixo, na lata de lixo, e ele conta nesse caso que tinha muitas formigas, ele ainda estava quase que recém-nascido com cordão umbilical. Divaldo vai relatar que nem cortado direito estava, com muitas formigas, desidratado e chorando muito. Divaldo, então, naquela época, pessoal, estamos falando aqui de outras décadas, Divaldo tomou aquele impulso e foi registrar. Hoje em dia não é o correto, a gente sabe que a lei nós precisamos entregar aí para as autoridades policial e depois polícia civil encaminhar para uma instituição. Mas na época aqui nós estamos falando no contexto histórico. Esse livro que eu estou lendo é O Semeador de Estrelas. É a biografia autorizada de Divaldo Pereira Franco, que foi feita ainda em vida por Sueli Caldas Schubert, aqui de Juiz de Fora. A nossa querida Sueli, que também já está no plano espiritual, e a Sueli era muito amiga de Divaldo Franco. Divaldo vinha para Juiz de Fora muitas vezes palestrar aqui na Casa Espírita Joana de Ângeles, era muito amigo da Sueli e ele autorizou a Sueli a publicar esses casos, e muitos foi ele mesmo que contou para ela, inclusive esses que eu estou trazendo aqui hoje. Então o Divaldo vai até o cartório no intuito de registrar e de colocar o nome, o sobrenome dele. E aí quando ele chega lá, o rapaz, o senhor lá do cartório pergunta: bom, tudo bem, você é o pai, mas quem é a mãe? Divaldo então fica constrangido, e neste momento que ele ficou constrangido, ele mentalmente pediu ajuda à espiritualidade, e foi aí que ele viu se aproximar um espírito amigo, um espírito de uma mulher, e ela falou com Divaldo: Divaldo, dá-lhe o meu nome, porquanto desencarnei há muito tempo, chamo-me Alta de Souza, fui na terra poetisa potiguar, encantada com a sugestão e com as vibrações suaves e amoráveis com que ela me envolvia, prontamente registrei Jaguaraçu como meu filho e de Alta de Souza. Anteriormente, já a homenageara colocando seu nome no setor de uma de nossas atividades assistenciais iniciadas em 1947, que era conhecida como a Caravana Alta de Souza.
Em 18 de maio de 1954, estando em Pedro Leopoldo junto com Chico Xavier, ele teve a grata surpresa de receber um soneto de Alta de Souza falando diretamente a Divaldo. Muito interessante, né? Pessoal, um alerta para vocês, para todos vocês que escutam aqui o Evangelho no Lar, nestes tempos de internet, nós temos que ficar muito atento às fontes, de onde vêm as informações que nós estamos tirando esses casos de Divaldo Franco. Aqui eu estou tirando do livro publicado por Sueli Caldas Schubert, como eu já falei. Quem quiser adquirir o livro, depois eu posso deixar escrito aí para vocês nos comentários o livro. E o que mais me chamou a atenção é que não tinha nem 12 horas que Divaldo tinha desencarnado e já tinham publicações de cartas psicografadas de onde ele estava no plano espiritual. Essas cartas não estavam assinadas, indicando médium nenhum, e quando você pega essa carta e joga numa inteligência artificial, ela conclui que 99% daquela carta foi escrita por uma inteligência artificial. E o que mais me choca é que mais de 16 mil pessoas compartilharam essa carta, mais de 20 mil curtiram, sem questionar de qual médium estava vindo essas informações. É claro que Divaldo Franco deve ter recebido, devido às suas obras, devido ao seu trabalho de caridade, ao seu amor ao próximo, deve ter recebido do plano espiritual aplausos, muitos espíritos devem ter vindo receber ele já deve estar sendo amparado, é claro que a gente sabe disso, mas o que Kardec nos convida é o bom senso. E isso aconteceu com diversos outras personalidades que desencarnaram. Tem pessoa que desencarna de manhã à tarde e já tem carta psicografada. Então, na atualidade, isso está muito perigoso de nós compartilharmos alguma dessas cartas falsas. Isso prejudica o próprio espiritismo. Então, vamos questionar e ter o bom senso, como Kardec nos alertou, e o próprio Divaldo alertava muito isso nas suas palestras. Bom senso e fé racionalizada. Então aí, quando eu conto esse caso aqui do primeiro filho do Divaldo registrado em cartório, ali começa a grande instituição de apoio à infância. E é claro, muitas outras crianças passaram ali por essa instituição. Mais de 620 crianças foram acolhidas por Divaldo e sua equipe, o Nilson e tantas outras pessoas que estavam ali. Então, pessoal, faça agora, como está aqui nesse texto. O Divaldo não esperou amanhã. Agora ele teve a oportunidade nesta encarnação, ele veio com a mediunidade, com a responsabilidade e como o texto diz aqui, agora enquanto é hoje, aqui e agora. Como nós temos trabalhado aqui no nosso Evangelho no Lar. A espiritualidade no cotidiano, no dia a dia. O que você tem feito aqui e agora para modificar a sua vida? Para trabalhar mais com a caridade. Nome escrito no livro dos céus é o segundo caso que nós vamos trazer aqui no nosso evangelho de hoje. Certa vez, Divaldo conta, eu fui procurado no centro por uma senhora que veio me pedir ajuda. Ela se aproximou muito humildemente e disse-me, Senhor Divaldo, eu vim aqui porque um frequentador desta casa me mandou até aqui, me mandou perguntar ao senhor se o senhor pode internar os meus 4 filhos aqui. Ela foi falando, contando a sua história. Eu estava muito cansado e comecei a ficar angustiado com o problema dela. Eu ia ter que negar-lhe, pois não tínhamos mais lugar nem condições para os receber. Então eu pensei, por que essa pessoa que a recomendou a mim não ajudou essa pobre criatura? Por que tem sempre que pensar em mim para resolver os problemas dos outros? Enquanto Divaldo fazia tais indagações mentais, Joana de Ângeles apareceu. Ela já estava ali para verificar o meu comportamento, pensei. Ao vê-la, disse-lhe, que bom que a senhora apareceu. Veja este caso. Eu vou ter que dizer um não para ela. Eu não posso fazer nada por essa pessoa. Ela ouviu a minha queixa e respondeu-me, então, você está triste porque alguém mandou que um necessitado viesse até você? Não é essa a sua missão? Olha só, né? Joana foi pontual ali com ele. Sim, porque eu vou ter que negar. Não posso atender o pedido. Mas, Divaldo, tu podes amá-la. Não pode aquecer-se em relação ao pedido que ela te faz, mas pode amá-la.
E ao invés de você ficar angustiado ou impaciente, tenha calma. Ela está fazendo a caridade e te ensinando a aprender a ouvir. Olha só, pessoal. A senhora estava ali reclamando, querendo levar os 4 filhos para o Divaldo cuidar. Divaldo não podia mais acolher crianças, estava cheio, não tinha mais condições financeiras. Ele estava ali desesperado, com um pouco de raiva ali da pessoa que mandou ela. E a Joana chega certeira, como os nossos mentores falam. Os nossos mentores nos alertam pontualmente. Mas olha só, você está perdendo uma grande oportunidade. A caridade da escuta. Inclusive eu falo muito sobre essa caridade. Ela fez uma pausa e falou: no Evangelho há um texto que diz: não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem em vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10:20. Quando o Senhor sabe que na terra alguém ama, alguém está exercendo a caridade, alguém está sendo útil, ele determina que espíritos gentis anotem o seu nome para que numa emergência saibam a quem pedir ajuda. Essa pobre irmã chorou muito e pediu a Deus que lhe enviasse o socorro. Os benfeitores espirituais procuraram então quem lhe pudessem ajudar. Viram que em Salvador, na rua tal, estava anotado Divaldo Franco. Ia passando uma pessoa de bom coração que te conhece e os espíritos inspiraram a pedir-lhe ajuda. Veio a intuição: manda para o Divaldo que tem um nome escrito em nosso livro. O frequentador, inspirado, sugeriu-lhe: minha irmã, vá lá, Divaldo, vá lá, ele resolverá o seu caso. E ela veio então, prossegue Joana. Você está aborrecido porque o teu nome está escrito no livro do reino do céu? Não, senhora, só que eu quero pedir a Nosso Senhor que não precise exagerar muito. Mas a mulher me estava fazendo a caridade de contar o seu caso. Quando terminou, expliquei-lhe: receber as crianças eu não posso, infelizmente. Não posso porque a senhora é mãe e é uma falta de caridade separá-los dos filhos. Mas nós vamos estudar um jeito de ajudá-las sem retirá-las do seu convívio. A senhora me passa seu endereço. Explica onde é e iremos, no sábado, tentando solucionar o problema. Ela me olhou bem e disse-me: ah, senhor Divaldo, eu estava com tanto medo de que o senhor quisesse ficar com eles. O que eu queria mesmo é uma colaboração para criá-los. Fiquei imaginando a caridade que essa mulher me fez. Nunca mais, isto foi há mais de 30 anos, eu me precipitei quando uma pessoa me procura com um problema. O mais difícil possível, eu me imagino na situação dela e penso: talvez, se eu estivesse no seu lugar, eu não pediria. Talvez tomasse a força. Portanto, neste trabalho, essas pessoas nos fazem a caridade, ensinando-nos a paciência, o desprendimento, o amor, enfim. Bela lição essa de paciência, de tolerância, de escuta e de caridade, legítima e completa. Olha que importância, né, pessoal? Muitas das vezes a gente quer precipitar a fala do outro. Escute sem ansiedade, sem julgamentos, é o que o Evangelho nos pede. Muitas das vezes nós estamos dentro do trabalho espiritual que nos é conferido e nós já estamos ansiosos, querendo resolver os problemas. Nós nem sabemos o que a pessoa vai dizer. Falávamos isso no nosso estudo de sexta-feira lá no centro. Acolha sim, mas ouça. Você nem sabe o problema da pessoa. A caridade da escuta. Inclusive, irmã Rosália vai nos dizer no Evangelho, é a caridade mais difícil, você escutar o outro sem julgamentos, sem querer diagnosticar rápido o caso que a pessoa que te procura, sem acolher. Precisamos aprender a escutar. O trecho do Evangelho que está inserido no versículo citado por Joana é o capítulo 5 de Lucas e se inicia com a missão dos 70 discípulos, quando Jesus os orienta. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Após transmitir as instruções, ele afirma-lhes que tem os seus nomes escritos nos céus. Logo em seguida, Lucas narra a parábola do bom samaritano e finaliza com um texto de Marta e Maria. Olha a importância
de conhecermos o Evangelho. No estudo do Evangelho, nós vamos aprendendo a caridade em pauta. Terceiro caso, a moça da praia, evitando um suicídio. Era do hábito de Divaldo, no começo da obra, e particularmente no final dos anos 60, ele passar um sábado ou domingo em uma praia muito deserta na periferia de Salvador, que hoje se transformou em um lugar famoso. Quando ele escreveu o livro, ele falava isso. Certo dia, um amigo que possuía uma propriedade ampla, onde estavam plantados 10.000 coqueiros, gentilmente nos emprestou a chave da casa para irmos com as crianças e vivermos um pouco de contato com a natureza. 2 fatos, entre muitos que aconteceram, foram marcantes na nossa mediunidade naquela época. De uma vez, nós que sabíamos o caminho com a palma da mão, erramos a estrada. Maximiano, meu filho, ia dirigindo a Kombi e por mais que tentássemos encontrar o lugar, não acertávamos. Parávamos numa venda na estrada e perguntamos onde ficava o local que procurávamos. O vendedor respondeu que fôssemos em frente até encontrar o rio Jaçuípe. Aí dobrássemos para outro trecho de estrada e sairíamos lá. Nós achamos estranho, porque ficava no sentido oposto ao que pensávamos, mas fomos. Chegamos a uma região de beleza singular. O rio desaguando no mar, a paisagem de coqueiros, areia alva. Éramos 9 pessoas, Lísia, Ziza e outras tias. Quando fizemos a volta, olhei na direção do mar e vi que uma pessoa adentrava pelas águas, num lugar muito deserto. Então, ouvi uma voz que me disse, salta, porque ela está tentando se matar. Pedi a Maximiano, meu filho, pare o carro. Aquela mulher está tentando se matar. Todos ficaram surpresos e acharam até absurdo. Mas eu saí correndo mar adentro, não sei nadar, Divaldo conta aqui, e peguei a senhora que estava numa crise de loucura. Segurei-a tirando da água, então chegaram outras amigas, a Lísia, Ziza, Maria, Carmen, e nós conseguimos levar ela até a praia. Ela teve uma crise de desespero muito grande e a custo conseguimos acalmá-la. Levamos a uma casa que ficava a uns 200 metros onde ela residia. Era uma casa muito modesta, ali teve uma crise muito forte, sujando-se toda de sangue. Quando conseguiu acalmar-se, fui buscar água para ela, limpei-a, então perguntei, por que a senhora quis acabar com a própria vida? Ela contou uma história muito curiosa. Era mãe de 6 filhos e algum tempo atrás contraiu tuberculose pulmonar. Com a doença, coincidentemente, advira uma nova concepção que seria o 7º filho. Naquele estado, ela foi ao 4º centro de saúde, na Calçada, em Salvador, e o médico diagnosticou estar ela realmente grávida e tuberculosa. Ele falou-lhe que naquele estado a gestação era um grande perigo e o parto um grande risco. Sugeriu-lhe o aborto, mas o aborto também era um grande risco de vida. E ela, uma pessoa muito pobre, muito necessitada, não tinha como solucionar o problema. Aí no posto, alguém aconselhou que fosse a um centro espírita que havia nesse bairro. Ela nada conhecia de espiritismo, mas resolveu ir, naquela mesma noite que era uma quinta-feira. Ficou na cidade, pois morava a 40 quilômetros de distância. À noite foi ao centro, lá ouviu um homem moço falar-lhe muito sobre os deveres perante a vida. A misericórdia de Deus, que Deus soluciona sempre todos os problemas, etc. Quando ele acabou de falar, ela quis tirar uma consulta e mandaram-na dar o nome e o endereço na portaria para, na terça-feira, buscar a resposta. Ela assim o fez e viajou. Mas no sábado, que era o dia em que os espíritos iriam atender a consulta, o marido esteve lá à tarde, bêbado. Já havia abandonado e deu-lhe uma surra muito grande. Ela ficou desesperada. No domingo pela manhã, achou que a única solução para sua vida era o suicídio. Saquei a hora as crianças, ficavam nervosas, começaram a chorar e ela, muito desesperada, saiu correndo para entrar pelo mar e matar-se. Foi no justo momento em que nós passávamos. Perguntei-lhe qual era o endereço do centro e ela disse que era na Barão de Cotegipe. Indaguei. Você se lembra do moço que estava falando? Não, senhor,
porque o salão é muito grande e não o vi bem. Tirei os óculos escuros e perguntei-lhe: seria eu? Meu Deus, foi o senhor que estava falando? Disse surpresa. Mas como é que o senhor veio parar aqui? Deve ter sido a providência divina, respondi-lhe emocionado. Você pediu ajuda e eu vim, trazido pelos espíritos. Aplicamos um passe, fizemos um culto evangelho e tomamos-la sob a nossa responsabilidade emocional. Recomendei-a que vá terça-feira ao centro e vamos ver o que os espíritos aconselham. Conversamos muito, ela ficou mais consolada e ali naquele momento demos a ela algum dinheiro para ela comprar algum alimento de emergência e fomos para a praia. Aí não erramos mais. Fomos direto, passamos o dia, mas eu fiquei com uma curiosidade de saber o que os espíritos teriam colocado na consulta para nos desviarem da rota no momento próprio. Quando chegamos a Salvador, eu fui à pasta de orientações espirituais que arquivávamos em ordem alfabética e lá estava escrito exatamente assim: receberá no momento próprio a solução para o seu problema de vida. A sua vida é muito preciosa para você e a divindade e deve ser poupada. Siga a orientação médica e acrescente os seguintes remédios. Então vi 3 remédios de homeopatia específicos para tuberculose, inclusive um chamado pulmonina do laboratório. Assim eu notei uma vez mais a interferência poderosa dos espíritos e de alguma forma o merecimento dessa senhora, porque nós erramos 20 e tantos quilômetros de estrada num percurso que fazíamos a cada 15 dias. Olha só, pessoal, então às vezes a gente briga, com a vida por questões de atrasos, de rotas que são alteradas e às vezes a espiritualidade está nos colocando no momento de ajudar o próximo. Quantos de nós no cotidiano às vezes reclamamos de um atraso? Claro, aqui eu não estou falando, pessoal, da nossa displicência diante da vida. Devemos sempre chegar no horário, cumprir com as nossas vidas, enfim, tudo. Mas muitas das vezes a vida nos leva para outro roteiro. O que muitos vão dizer que nada é por acaso, nós que sabemos do plano espiritual, outros vão dizer sincronicidade, enfim, sempre há uma mensagem. Quantas vezes, no momento de angústia, como eu disse no início, abrindo um livro por acaso, alguma mensagem que chega até nós, e Divaldo e os seus amigos ali que iam a essa praia a cada 15 dias foi desviado para salvar uma vida, que na verdade essa senhora, salvando ela, estava salvando várias crianças de um impacto emocional tão grande e, é claro, para ela ali na eternidade, com os problemas que uma desistência pode trazer, nós, enquanto espíritas, sabendo. Bom, pessoal, são muitos casos de Divaldo, esse livro é bem grande. Eu prometo para vocês que no próximo Evangelho nós vamos fazer 2 especiais de Divaldo, eu vou trazer outros casos para vocês, em homenagem a este irmão que dedicou muitos anos ao Espiritismo, e estes casos nos consolam tanto, demonstrando que o plano espiritual age constantemente em nossas vidas e que muitas vezes nós é que não reparamos os sinais. Quantas vezes estamos perdidos e chega até nós mensagens de pessoas às vezes estranhas, pessoas às vezes até em filas ou em locais que nós não imaginávamos, mensagens essas que chegam aos nossos ouvidos e nos cura. Sempre quando eu estou angustiado, às vezes eu mentalizo ao plano espiritual. Me ajude, deixe que chegue até mim um vídeo, uma música, uma mensagem que possa me curar somente por hoje. E de fato, às vezes vem uma música, uma mensagem, uma intuição do plano espiritual e nós podemos fazer isso, porque a certeza que nós temos é que nós estamos aqui animando um corpo físico, mas somos espíritos imortais e que temos o amparo divino e o amparo destes amigos espirituais que nos sustentam diariamente, nos intuem constantemente para uma vida. É claro que muitos de nós não vamos conseguir realizar as obras desses grandes benfeitores que vieram com grandes missões, mas nós podemos fazer a nossa parte. Como na mensagem inicial que eu li, o aqui e o agora. O que você tem feito hoje para se ajudar, para ajudar o outro, para melhorar, para sermos mais cristãos. Na próxima semana, então, eu continuo trazendo outros casos do Divaldo.
A gente quer agradecer a vocês que estão aqui. Vamos para o passe, momento de finalização do nosso Evangelho, elevando os nossos pensamentos a Deus para recebermos esse passe. Vamos em contato com a natureza, árvores, água corrente, para que possa limpar o nosso perispírito. Nós vamos pegando, através da espiritualidade superior, as boas energias da natureza, pedindo licença e agradecendo, elevando os nossos pensamentos, com essas mensagens tão ricas, de questões do cotidiano do Divaldo, que nos ajudou. Nós vamos então recebendo o passe, que se inicia em movimentos rítmicos, limpando todo o nosso perispírito, envolvendo todo o nosso corpo físico e perispiritual, elevando as nossas vibrações. Sentindo a presença do nosso mentor, da nossa mentora, que possam estar aí ao nosso lado, fluidificando a nossa água. Vamos trazer no pensamento também, neste momento de passe, alguém que esteja necessitado, esteja doente, internado, recém-desencarnado, alguém que você acha que neste momento precisa deste passe, dessa vibração. Vamos pedir mentalmente por essa pessoa. Senhor Jesus, neste momento em que nos apraz de estarmos aqui juntos, recebendo este passe, quero pedir, Mestre, por todos aqueles que estão aqui e que ouvirão este Evangelho depois, que as vibrações de esperança, de fé, de saúde, possam chegar até os lares. Nós agradecemos por essa imensa oportunidade de estarmos aqui juntos em mais um momento, aprendendo essas lições do Divaldo, de ouvir sem julgamento, sem precipitar a resposta, de sermos caridosos e também de acolhermos e de entendermos que nada é por acaso nas nossas vidas, absolutamente nada. Se erramos um percurso, é o momento de falarmos mais uma vez, como Paulo falou no deserto. Senhor, o que queres que eu faça? Se eu estou aqui parado por algum momento, eu preciso aprender alguma coisa ou ajudar em alguma coisa. Me intua, então, que possamos fazer disso um mantra. Nada acontece por acaso. Jesus e os benfeitores sempre nos ajudam. Obrigado por este momento de oração, de passe e de evangelho. E nesse momento, com muita alegria, com muita gratidão, pedimos autorização ao Mestre Amigo Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Não tenha pressa de abrir os olhos, pode receber aí as vibrações, agradecendo a Deus. Não esqueça de deixar seu nome, a cidade, o estado, o país, deixar o seu comentário, a curtida, que juntos nós levaremos este Evangelho para mais pessoas. Um abraço a Daiane Oliveira, querida amiga dos Estados Unidos, Kátia Paz, um grande abraço, Beth Gomes, um abraço, Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, Miriam Senra, um grande abraço, Ieda Alcântara, um abraço também, Sônia Gonçalves, de Gramado, acho que é Rio Grande do Sul, Maria Hornes, Estados Unidos, um grande abraço. Silvana Ribeiro Dornelis, um grande abraço. Sidney Bica, Sônia Cardoso, Antônio Nivaldo, de Feira Maria, Nivaldo e Ana Maria, de Feira de Santana, na Bahia. Cidade aí de Valdo Franco, um grande abraço para vocês. Osasco, em São Paulo, a Adelaila, um grande abraço. Gracinha Milá, Iva Araújo, de Guarulhos, em São Paulo, Lara Brito, Teresópolis, Rio de Janeiro,
Patinha Viana, sempre nos ajudando aqui também. Branca Ramos, São Paulo, capital. Isabel Manso, um grande abraço. Joel Madriana, um grande abraço, Deus abençoe. Aline Silva, Deus abençoe, Aline, por estar sempre aqui também. Creucide, assistindo de Salvador, na Bahia, um abraço, Deus abençoe. Jéssica Nuvens, um abraço. Arthur Câmara, Graça Lira, João Pessoa, na Paraíba. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal, um grande abraço. Lilian Costa, um grande abraço. De Macajuba, na Bahia, o meu amigo Paulo, Deus abençoe. Marlene Sodré, um grande abraço, minha amiga. Leopoldina Minas, um grande abraço. Laís Haddad, um grande abraço. Val Santos, um grande abraço, Val. Fernando Santana, um abraço. Salvador, Bahia também. Sandra, de Portugal, na Margem Sul. Sandra Pinto, um grande abraço. Cida Cardoso, de Guarulhos, São Paulo, né? Guarulhos. Deus abençoe. Cássio Gargiolo, um grande abraço. Alberto Mazola. Elcimar Barreto, da Espanha, um grande abraço. Araraquara, São Paulo, Nelson Rocha. Luciana, não colocou a cidade. Um abraço, Luciana. Deus abençoe. Viviane Antunes, do Campina do Monte Alegre, Deus abençoe também. Maria das Graças Lourenço, Juiz de Fora, Minas, grande abraço, amiga. Cristine Rodrigues Jesus, abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Maria Isabel, Deus abençoe. Gislene Assunção, isso mesmo? Isso, Gislene Assunção, Deus abençoe também, um abraço. Lúcia Andrade, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Um abraço, Lúcia, nossa amiga também. Deus abençoe. Rinaldo Francisco, de Santo André, em São Paulo. Da Alemanha, Caco, de Biden, acho que é Biden. Deus abençoe, tá? Grande abraço. Sheila Vilela, de Osório, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe, o pessoal falando nos comentários, né, dos gatinhos. Sim, nós temos alguns gatinhos aqui que acompanham o Evangelho. Pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês, um grande abraço. Semana que vem nós voltamos com a segunda parte dos lindos casos de Divaldo Franco. Até lá, se Deus quiser.